Vimos ontem que conhecer a palavra de Deus sem praticá-la não tem sentido nenhum, de nada vale. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, interpretar as Escrituras para viver de acordo com a sua vontade. Devemos conhecer a palavra de Deus para nos submetermos a ela, estarmos submissos a ela. Veja o que a nossa lição traz na página 156. Leia lá comigo. O objetivo supremo de nosso estudo da Bíblia não é adquirir um conhecimento superior, por mais maravilhoso que seja. Não se trata do nosso domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle da palavra de Deus sobre nós, mudando a nossa vida e a nossa maneira de pensar. Nós não estudamos a Bíblia para nos sobrepormos a ela, para termos um conhecimento que nos torna especiais. Mas nós estudamos a Bíblia, devemos estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia corretamente, para nos submetermos a ela. Tá bom, irmão, mas submetermos-nos à Bíblia, nós que somos seres pecaminosos, nós que temos uma inclinação para o mal, nós que temos uma natureza carnal, como com essas características nós vamos nos submeter à palavra de Deus? Vamos nos submeter ao que Deus quer de nós. Isso, na verdade, é uma grande luta. É uma grande luta para decidir a quem nós vamos prestar lealdade. Nós sempre vamos prestar lealdade a alguém. Ou vamos prestar lealdade a Deus, ou vamos prestar lealdade ao pecado. E quando estudamos a Bíblia, irmãos, nós encontramos o pecado com todas as suas cores e a maneira de se livrar, de nos livrarmos do pecado, de nos livrar das tentações e dos males. O texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 a 16, lá tem um texto importante, irmãos. Paulo está falando qual deve ser a nossa atitude. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Nesse conjunto de versos, irmãos, nesses 5 versos, nós encontramos muitas verdades. Efetuai a vossa salvação. Será que nós podemos efetivar a nossa salvação? O Senhor está dizendo assim, logo no verso 13, é Deus quem opera o querer e o efetuar. É o Espírito Santo, irmãos, que opera em nós o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de encontrar na Bíblia qual é a vontade de Deus. Faça isso sem contendas ou murmurações, para vocês aparecerem irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis. Mais ainda, irmãos, resplandecentes como astros no mundo. Esse mundo escuro de pecado, irmãos, nós temos o dever de resplandecer como astros, resplandecer como filhos de Deus, resplandecer como aqueles que obedecem à palavra de Deus. Nós devemos iluminar esse mundo. Nós devemos iluminar esse mundo porque a Bíblia ilumina a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E se ela não ilumina o nosso caminho, irmãos, nós devemos aparecer como luzes neste mundo. E ainda mais diz mais lá, retendo a palavra para o dia de Cristo. Isso está em Filipenses 2,16. O que quer dizer isso, reter a palavra, irmãos? Eu vi em alguns outros textos esse mesmo verso com as seguintes traduções: retendo firmemente a palavra.
preservando a palavra, expondo a palavra da vida, mostrando-lhes a palavra da vida. Esse é o objetivo dos cristãos, irmãos. Veja, por favor, também o texto na página 156, ainda da nossa lição. Texto da senhora Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Como é então, irmãos, quando nós pegamos com espírito humilde, coração humilde, dócil, os anjos vão estar ao nosso lado para nos assistir, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, a Bíblia diz que ela é eficiente, ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus, irmãos, que vai mostrar como é que estão os nossos pensamentos. É a palavra de Deus que vai ser normativa para as nossas atitudes. É a palavra de Deus que vai nos conduzir a fazer a vontade de Deus. Mas isso somente se nós dermos lugar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe e nos ajude, nos ilumine para entendermos o real significado da palavra de Deus, a verdadeira interpretação, a interpretação correta da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar em nós. Como lemos lá no texto de Efésios, é o Senhor que efetua tanto o querer como o efetuar. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém.